Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou DJ Jair e mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia. E hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. O Evangelho de hoje está em Lucas 24, de 13 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, e ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deve sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os 2 discípulos, eles caminharam com Jesus durante muito tempo. E eles eram bem próximos de Jesus Cristo. Eles conheciam muito bem Jesus Cristo. Mas naquele momento, quando eles caminhavam para casa, eles não reconheceram Jesus. Jesus estava ali lado a lado com eles, mas eles não reconheceram Jesus, né? E muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes Jesus está lado a lado conosco e nós não sabemos reconhecer a presença viva e real do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado no meio de nós.
Jesus Cristo, ele está presente no meio de nós, nos nossos irmãos, principalmente nos mais necessitados. E muitas vezes nós não enxergamos aquele nosso vizinho que precisa de ajuda, que está bem próximo e nós não enxergamos. Jesus, ele quer ser enxergado nessas pessoas, as pessoas que necessitam de alguma coisa, seja de uma ajuda financeira, seja de um alimento, seja de uma palavra. Jesus, ele quer ser reconhecido nessas pessoas mais necessitadas. E nós temos que abrir os olhos, não os olhos carnais, mas os olhos espirituais, para que a gente possa enxergar. A partir do momento que eles abriram o coração, abriram os olhos espirituais para enxergar Jesus Cristo, eles conseguiram enxergar. Diante de tudo que Jesus vinha falando pelo caminho, o coração deles foi ardendo, e a partir daquele momento ele já começou a sentir que tinha algo diferente. E quando Jesus Cristo sentou à mesa com eles, partiu o pão, foi quando os olhos espirituais dos discípulos se abriram e eles conseguiram enxergar Jesus verdadeiramente. E possamos pedir ao Espírito Santo todos os dias para que a gente possa reconhecer Jesus Cristo nas mínimas coisas, nas pequenas coisas e nas grandes também. Que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais para enxergar Jesus Cristo nas pessoas que mais necessitam, nas pessoas que precisam de alguma coisa, seja ela qual for. Peçamos ao Espírito Santo todos os dias, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que a gente possa enxergar verdadeiramente Jesus Cristo de todas as formas possíveis. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.